Tanto se fala sobre elevação de vibração, mas já parou para pensar qual a diferença de uma pessoa que eleva a sua vibração intencionalmente, ok? E de uma pessoa que vive a vida. O fato é que eu poderia dizer para você que tem uma certa diferença. Eu tô rindo aqui porque eu comecei a me lembrar da forma com a qual muitas vezes eu vivia a minha vida antes de elevar a minha vibração. E eu queria traçar um paralelo para você aqui em algumas áreas. Vou começar por área e sempre falando dos dois aspectos para você ir construindo. Isso aqui eu identifico, isso não identifico. Você quer entender o que acontece na sua vida? Vamos lá, imagine num relacionamento. Num relacionamento tem, entre aspas, brigas ou questões não bem resolvidas, algumas intrigas, algumas circunstâncias. Vamos falar real, acontecem coisas. Indiferente da sua faixa vibracional. Nem sempre as pessoas têm o mesmo desejo, nós temos culturas diferentes, aspectos diferentes, aprendizados diferentes e tudo mais. Ou seja, a natureza de um relacionamento naturalmente nos traz aspectos que geram às vezes divergências. Quando as pessoas estão extremamente alinhadas em seus valores e são flexíveis, funciona bem. Mas muitas vezes as pessoas divergem realmente e gostariam de continuar. Uma pessoa de baixa vibração, dentro desse aspecto, ela cria pensamentos de pensar assim, cara, de novo, o que eu tenho que fazer para mudar tal coisa? Vem pensamentos, vem a sensação de não ser ouvida dentro da relação, vem a sensação de não receber apoio, vem a sensação de que, cara, tem gente que até às vezes pensa que é karma, que tem o dedo podre, vem aquele monte de sensação que muitas vezes corrompe a coisa mais valiosa da tua relação, que é o amor que você tem pela outra pessoa. Então, você às vezes acontece alguma coisa, e acontece por baixa e alta vibração. A pessoa de baixa vibração, ela fomenta esses pensamentos. Só que beleza, bem na hora, as duas pessoas, a que eleva a vibração e a que fica aqui embaixo, as duas pessoas vão pensar assim, caraca, que ruim e tal. Aí a pessoa que não eleva a vibração vai carregar aquilo. E tem uma tendência dessa pessoa somatizar no seu campo isso, porque ela mantém isso às vezes de 1 dia, 2 dias, dependendo da pessoa, 1 mês inteiro ela fica pensando naquilo. Então ela carrega, fomenta e cria um aspecto onde se perguntar como é que é a sua relação, minha relação é abusiva. Ou a minha relação é, nossa, Jackson, minha relação, as pessoas não me apoiam, as pessoas... E ela vai fomentar e criar essa realidade na vida delas. Porque quando ela acredita nisso, ela vai somente enxergar isso e vai fomentar os aspectos para que isso fique mais forte. Diferente da pessoa que amplia a sua vibração. A pessoa que tem um momento do dia, um momento, para ampliar a sua vibração, acontece aquela coisa? Acontece, do mesmo jeito. Só que quando ela eleva a vibração, ela meio que ela se desprende energeticamente dos aspectos de baixa vibração. O que são aspectos de baixa vibração? Medo, ressentimento, tristeza, raiva, ódio, dependendo do nível. Então, quando ela se desprende disso e se conecta à compaixão, à paz, a questões mais elevadas, ela volta a olhar para a sua relação percebendo assim, cara, eu ainda não sei como lidar com meu marido, por exemplo, com minha esposa. Ele ainda não sabe lidar comigo. Eu preciso apoiar ele a entender os meus pontos de vista e falar mais sobre isso, porque senão eu vou continuar me sentindo sem apoio. Muitas vezes não é que você não recebe apoio, que você não é visto, que você não é ouvido na família, mas a gente se sente assim e age perante isso de uma maneira que fomenta isso acontecer. A diferença de uma vida, na real, da relação de uma pessoa de baixa vibração e uma de alta vibração é que de baixa vibração ela acaba ficando imersa naqueles aspectos. E ela não sabe como lidar. A pessoa que eleva a vibração é como se ela tem um momento de clareza da sua relação. E esse momento de clareza da relação faz com que ela retome ações que vão na direção dela criar a relação que ela deseja. Se eu fosse pegar somente nesse aspecto aqui que eu falei agora, que é de relacionamento, você poderia pegar o mesmo tipo de exemplo para todas as áreas. Vai para o profissional. Uma pessoa que, vamos pegar assim, no primeiro trabalho, teve que apresentar algo para os colegas de trabalho e apresentou uma coisa que não ficou tão boa. Tá no começo, sabe? Primeiro trabalho, tá aprendendo e tudo bem. Mas a pessoa se sentiu incapaz de falar para o público do trabalho, achando que não é bom o suficiente. Se acontece isso para a pessoa no primeiro trabalho, sabe o que acontece depois?
ela, não subindo a sua vibração, permanecendo em baixa vibração, ela vai ficar pensando sobre isso, vai sentir vergonha, vai ter medo, vai ficar talvez até com raiva, vai ter vários aspectos aqui que ela não vai saber controlar e ela vai somatizar isso. O que tu acha que acontece na próxima vez que essa pessoa vai ter que apresentar alguma coisa? Ela, em primeiro lugar, não vai querer. Ela tem uma oportunidade de apresentar o seu trabalho numa palestra. Ela vai, mesmo que consciente, eu quero fazer a palestra, mas ela vai fazer inconscientemente os movimentos para que ela não consiga pegar essa oportunidade. Muitas vezes as pessoas querem fazer parcerias ou existe a possibilidade de uma parceria disponível, mas ela não age para que isso aconteça. Ou complica o processo. Tipo, eu só faço a palestra se tal coisa, só faço a parceria se tal coisa. Ou seja, bota um monte de complicações ao invés de fluir naquela área. Uma pessoa que profissionalmente se eleva, ela não se sente acuada pelos colegas de trabalho, caso trabalhe em uma equipe, ela não sente como pressionada, porque ela entende que precisa entregar um resultado e se sente internamente bem, porque o que acontece com o nosso mundo exterior? Preste muita atenção nisso, é a alma de tudo que eu estou gravando aqui. Quando uma pessoa está em baixa vibração, ela sente o mundo, ela percebe o mundo de uma maneira. Quando ela eleva a sua vibração intencionalmente, primeiro, ela está intencionalmente se desenvolvendo, evoluindo, expandindo sua consciência, andando no sentido da ascensão humana e assim por diante. E a diferença dessas duas pessoas verem o mundo, imagina que uma está aqui e a outra fica aqui, lá em cima. Uma vê o mundo como um lugar hostil, uma vê o mundo como um lugar sem oportunidades, uma vê o mundo como não tendo clientes, uma vê o mundo como família não sei o quê, como trabalho não sei o quê, aonde ela tende a colocar a culpa das coisas que ela não consegue fazer bem feito, não se sente bem nos outros. Assim, tá só nós dois aqui. Caso você esteja colocando a culpa nas outras pessoas, em alguma coisa, percebe que aí é um lugar, não que tenha alguma coisa errada, mas essa é a reação natural da baixa vibração e não tem a ver com você. Qualquer pessoa que esteja em baixa vibração nesse aspecto da vida vai se sentir de uma maneira similar. Agora, se você intencionalmente elevar a sua vibração a um ponto de, vou botar assim, você expandir a consciência e olhar isso não como uma disputa que eu falei aqui embaixo, mas por um aspecto de presta atenção. Eu estou passando agora o ponto de vista de uma pessoa de alta vibração sobre o mesmo aspecto. A pessoa de alta vibração, ela não entende que tem uma barreira, que tem um problema. Ela entende que existem desafios na vida, todas as pessoas, eu, você, todos nós temos desafios na vida. Mas a maneira que ela encara esses desafios na vida é como aprendizados. Então, não consigo clientes pelo Instagram. Ela não vê como, nossa, o Instagram está me maltratando. Nossa, o Mark Zuckerberg, meu Deus, ele faz não sei o quê. Nossa, vou usar o YouTube para isso. Nossa, mas o YouTube... Não, ele não fica se lamentando por isso. Se ele não consegue o resultado, essa pessoa, ela compreende que ela precisa aprender nessa área. Seja em relacionamento, seja no trabalho, seja na sua própria evolução, seja na sua evolução, no que for. Então, quando você tem a intenção de elevar a sua vibração, você transforma a sua jornada. Agora, qual a diferença de uma pessoa normal, comum, que não eleva a sua vibração, para uma que eleva? Normalmente, a pessoa que não eleva, ela é consequência da sociedade, ela é consequência dos tenques. O que é os tenques? Teus pais falaram que tem que estudar para ter um bom emprego, teu professor falou que tem que não sei o que para não sei o que, talvez o direcionamento espiritual que você teve na tua pequena infância, às vezes dentro de uma religião, falou que você tem que tal coisa e você está preso naquilo. Então você acaba vivendo os tenques da vida, e não estou dizendo que é certo ou errado, tá? Porque aqui é uma questão de julgamento e de crença, mas a pessoa que se eleva, ela não vive esses tenques, ela não é consequência da sociedade, ela não faz o que os outros mandam, ela não vive o sonho que os outros falaram para ela que é o sonho, mas sim ela se torna quem ela veio ser. Ela começa a andar na direção dos seus sonhos, sem o medo, sem as crenças travando. É como se ela pegasse e abrisse uma janela que ela consegue ver o horizonte e o futuro dela sendo criado a partir das suas ações. O fato é que é importante você ter a intenção de se elevar, de se expandir. Isso gera basicamente todos os desdobramentos na tua vida. Se você olhar de maneira inevitável, uma pessoa que se eleva tem mais resultado. Em relação, profissional, pessoal, em todas as áreas. Só para você ter uma ideia, eu e a Candice, todo dia
todo santo dia. Eu não vou nem falar que às vezes é mais de uma vez, eu vou dizer que é uma vez, mas às vezes a gente faz mais de uma vez, tá? Dependendo da nossa circunstância. Mas imagina que eu e a Candice todo santo dia, de manhã cedo, a gente levanta cedo, ainda antes do sol nascer. A gente pega a nossa semente da vida. A semente da vida é uma ferramenta que foi desenvolvida para limpar energeticamente, para elevar a vibração, proteger o teu campo de energia, te conectar a altas vibrações. Para quê? Para você se manter elevado. Então, assim, todo santo dia, a gente literalmente age proativamente a se manter elevado. Isso torna a nossa vida mais leve. Isso faz com que a gente flua, isso faz com que a coisa funcione. Então, por que eu estou te falando isso? Para te inspirar a buscar algo, para se elevar, para se manter bem, porque eu quero que você viva os seus sonhos. Você quer viver os seus sonhos? Se você quer viver os teus sonhos em alta vibração, se inscreve nesse canal, não esquece de curtir, que é muito importante. Se você quer saber mais sobre as coisas que eu te falei, eu vou deixar um link aqui embaixo no comentário também, caso você queira falar com a gente. E eu vou te dar uma mão para elevar a sua vibração. Quer saber? A mão vai ser a seguinte, eu vou deixar aqui um card aqui do lado para uma prática de elevação vibracional, para te dar um salto e talvez eu te ajudar agora a elevar a tua vibração. Então, clica agora aqui e vai lá, eleva a tua vibração nesse momento.